as ações sobem mais de 50% no acumulado desse ano. A matemática da Petrobras é a cada 10 dólares de variação do petróleo, ela ganha 5 bilhões de dólares a mais no fluxo de caixa dela. Se o petróleo, lógico, voltar para 80, as ações vão cair 20%. Então anota aí que eu tô falando, vão cair 20%. Ah, Marco, eu preciso sair correndo para vender? Petrobras, Sara. Caraca. Com tudo que tá acontecendo, bateu né? máxima histórica, né? R$48. Caraca, R$48. E bateu 50, bateu né? 50 recentemente, mas assim, não tá muito longe da máxima histórica, não. Essa é a máxima da vida dela. É. R$48. Eu paguei 31 aqui, tá o preço médio. Lá na época da Dilma, chegou a R$4, pô. Ela chegou a ser a empresa mais endividada do mundo. Então, e ela não quebrou. E ela não quebrou, então. Não quebrou, né? Então, por quê? Ela tem um ativo muito bom. Então, a gente precisa agradecer que esse ativo é da população, né? Assim, uma empresa não é desse governo, é uma empresa de capital misto, né? Você pode ser sócio, mas é uma empresa que é a União, né? Que o governo, não é esse governo, mas é uma empresa do povo, da população, né? Então, só que a gente tem um ativo muito bom, que a gente agora está sendo disputado, né? Vê a questão do Irã lá, do Oriente Médio. Não é todo o país que tem uma reserva, né, de petróleo gigantesca como o Brasil tem, que potencialmente que a gente pode ter lá na margem equatorial, né? Então essa discussão, o ativo ele é muito bom. E assim, a gente tem ativo com qualidade, com escala, com bons engenheiros, enfim, ativos muito bons. Diz então, que os melhores profissionais dessa área estão na Petrobras, né? Do mundo. Do mundo tá na Petrobras. Mas você pegar a exploração que a gente chama offshore, né, na região do pré-sal. Para quem não sabe pré-sal, a gente está falando de 10 quilômetros da linha d'água, né, em algumas regiões ali. Então é uma pressão absurda, uma tecnologia absurda, e o Brasil consegue explorar isso. Então isso que você falou, assim, não quer dizer que seja inquebrável, mas assim, acho que ela já passou pelo teste de estresse, que aconteceu há cerca de 10 anos atrás aí, já passou os testes de estresse. Agora, imagina o inverso, que é o que está acontecendo hoje. Se a gente tiver uma empresa que consiga surfar esse movimento de expansão do preço do petróleo, a ação ela sobe naturalmente. O que a gente tem hoje, a minha opinião, tá? Até passando aqui um pouco de números, a gente conseguiu surfar bem essa onda de petróleo, o petróleo foi se valorizando bastante, e a gente aumentou uma posição muito grande nas carteiras, em Petrobras e Prio, principalmente, tá? Então a gente conseguiu surfar, as ações sobem mais de 50% no acumulado desse ano. E aqui para você entender por que as ações sobem 50%, né? Não é só o preço do petróleo, mas tem um conceito que a gente chama de alavancagem operacional. Então essas empresas, se o preço do petróleo está 60, 70 ou 80, a empresa não vai colocar mais dinheiro, não tem um custo variável, né? Você não tem um investimento variável. Então ela ganha muito mais dinheiro, é o mesmo custo a 60 do que um custo a 80, né? Então o petróleo estando a 80, no caso da Petrobras especificamente, entre 60 e 80, tá? Perto de 60, ela gera mais ou menos 7% de caixa, que a gente chama, né? Free Cash Flow Yield. E perto de 80, ela gera 14% de Free Cash Flow Yield. 80, tá? E aí, se eu olhar lá no planejamento estratégico da Petrobras, que ela divulgou no final do ano passado, o petróleo médio no orçamento dela, no planejamento dela, tá $63. Então vai ser muito maior, né? Porque o petróleo, assim, ele vai cair, vai, pessoal. Uma hora, né? Se tudo der certo, vamos resolver, vamos deixar passar o estreito vai ser liberado, enfim, mesmo que parcialmente, beleza. O petróleo volta. Mas ele volta para 60. A projeção da Petrobras para esse ano era $63, né? Vai voltar para 63? De jeito nenhum, né? Provavelmente ele volta ao longo se tudo der certo, volta ao longo das próximas semanas, próximos meses, 95, 90, $80. Mas eu concordo com você, assim, no janeiro ali, a Petrobras estava negociando a múltiplo muito baixo, muito barato, já com o petróleo a 60, perto de 60. Então imagina quando o petróleo sobe para 80, 90, 100, de fato, hoje, ela já está precificando o cenário que a gente chama de fotografia. Tá? Boa. Então se o petróleo, lógico, voltar para 80, as ações vão cair 20%. Então anota aí que eu estou falando, vão cair 20%. Ah, Marco, eu preciso sair correndo para vender? Não, porque o próprio Trump falou que ia resolver a guerra em 4 semanas, a gente tá chegando na 5ª semana, indo pro 2º mês, e ele falou, não, vai durar ainda o mês de abril todo, né? Então esse petróleo mantendo, quanto mais ele mantém acima de 60, isso é o que não tá no preço. Sim. Até para quem gosta de valuation, hoje a Petrobras está negociando a 1,5 vezes valor patrimonial, né? Que historicamente ela negocia a uma vez.
Ou seja, o mercado está colocando que esse petróleo vai ficar acima de 100 por um tempo maior. Mas se ele voltar um pouco, ela vai ser volta a ser negociada perto de uma vez patrimonial, então as ações vão cair, tá? Precisa sair correndo para vender? Não. Não é porque Não necessariamente. não tem nada resolvido assim, né? De uma forma geral, e o petróleo tá ficando, a gente acha que é um novo patamar, perto de $100. Né? Até Mas um igual pouquinho eu que tenho uma posição boa na carteira da Laura, que é a maior posição é Petrobras. é Petrobras. Acabou Mas sabe o que sendo. aconteceu? Ah, Provavelmente aconteceu, que tipo assim, vou chutar aqui, você tinha 10% de Petrobras. quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui. E ela tava... Agora eu tô com... Cadê? Ela tá com uma rentabilidade de 60%. Exato. E ela tá com 36% da carteira. Agora, aí o que você me sugeriria? Então, justamente, o que eu faço no meu dia a dia nas carteiras lá? Provavelmente as nossas carteiras tinham perto de 15% de Petrobras. Sim. Então, como só a Petrobras subiu 60% e o resto caiu, esse aqui não é mais 15%, que nem no seu caso aí. Sim, sim. Ela sobe passivamente, que a gente chama. Subiu para 20%, para 25%. Então, eu preciso remanejar. Não tô vendendo Petrobras, estou fazendo um rebalanceamento. Eu vou vender esses 10% que ganham peso e volto para os 15% adicional. Até porque eu gero caixa para comprar aquelas ações boas que eu gosto, mas tá barato. que caíram, né? Sim. As demais que caíram. Então, o que eu estou recomendando agora é fazer o rebalanceamento, né? Entender que o peso ficou muito grande dessa ação, e é uma estratégia de você realizar um pouco de lucro. Vou vender Petrobras, no seu caso, de jeito nenhum. Mas é importante você entender que, assim, pô, tem 1/3 já da carteira, virou Petrobras, eu preciso voltar lá para os 20%. Vende um pouco disso aqui e compra outra coisa. E compra as outras que caíram. E aí você vai sempre assim, pô, tô sempre comprando, teoricamente vendendo na alta, comprando na baixa, sim. Porque você tá vendendo um negócio que subiu e que ficou com peso muito grande. Entendi. Tá? Não necessariamente tirar todo, porque ela pode continuar subindo, né? Porque, infelizmente, assim, a geração de caixa dessas empresas, com petróleo a 100, não tá no preço. É violento. Então, se ficar... É lógico que, assim, a gente tem, por outro lado, a grande preocupação do mundo hoje é, com petróleo a 100, o mundo não aguenta. Vai gerar inflação para todo mundo. Eu tô falando de inflação de petróleo, de diesel, de gasolina, mas fertilizante chega no alimento. Até semana passada, eu tava vendo um dado do hélio. Ele também tá ali o Qatar é mais ou menos 1/3 da produção mundial de gás hélio, também, né? Só que ele tem que ser escoado também pelo estreito, né? O gás hélio, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, né? Também ele subiu absurdamente, né? Depende da janela ali, chegou a subir quase 100% também, mais do que o petróleo. Só que para você produzir, por exemplo, alguns chips, né, semicondutores ali no processamento de alguns chips, você tem que reduzir muito a temperatura e você tem que colocar com gás hélio, né? Então, assim, para você fazer tem toda uma química perfeita para fazer o chip. E daí você fala, pô, Marco, mas tá subindo o preço do meu chip aqui, né? Para você colocar os data centers lá nos Estados Unidos, tal, caramba. Às vezes não é por conta do petróleo em si, mas a gente tem toda uma cadeia, outros derivados, né? Ou que também são produtos ou subprodutos ali da produção do petróleo, que estão sendo afetados, às vezes, percentualmente mais do que o petróleo, né? Porque se você for analisar, o petróleo ele tá em tudo, né? Tá em tudo. Se você for pegar essa espuminha aqui, essa espuminha ela tem petróleo, a roupa tem petróleo, né? Tudo. Eu lembro que o petróleo, ele tudo que você olha, a tinta tem petróleo. A televisão tem petróleo, o computador tem petróleo. Tudo. Então acaba inflacionando tudo. Eu lembro que tinha um presidente de uma companhia de capital aberto, né? Não vou citar o nome, mas é uma empresa que hoje já mudou de nome, né? Mas ela tá capital aberto ainda. E ela se chama? Não, que ela se chama. Não, ela se chamava HRT, né? Antigamente, que hoje já são outros ativos, né? Mas o presidente ele falava isso, quando ele vinha fazer reunião com nós, né? Ele falou assim, cara, você sabe onde é que tá o petróleo, né? Olha na garrafinha. Aqui tá o petróleo. Aí ele falava assim, vou fazer brincadeira, a pessoa vai me xingar agora. Mas assim, pegava alguém que tá com brinco. Tá vendo esse brinco aí? Você acha que é pérola, mas não, é tudo petróleo isso daí, é tudo hidrocarboneto, é tudo plástico. Isso aí não é pérola, não. É plástico. É tudo plástico. E tudo carboneto. Você falou, tudo tá ligado. E assim, direto e indiretamente, né? Fertilizante. No chip, acaba no semicondutor. Então, não acho que seja o momento ainda de vender posição de petróleo. Pelo contrário, precisa ter petróleo. Quem não tinha petróleo, o Petrobras, o PRIO, na carteira nesses últimos 3 meses... A PRIO também subiu bastante? A PRIO, em março, subiu, se for a memória, mais do que a Petrobras.
Por que acontece? A Petrobras, ela é uma gigante, né? Então ela exporta, ela importa, tem um preço aqui interno, né? Fala assim, puta, ela tem que subsidiar uma parte disso, é o próprio acionista que paga a conta e tal. Então ela é uma gigante. A PRIO, teoricamente, ela só produz, exporta. Então assim, subiu, a PRIO ela ganha de 1 para 1. A Petrobras não ganha de 1 para 1, porque é uma matemática, né? A matemática da Petrobras é a cada $10 de delta, que a gente chama, né, de variação do petróleo, ela ganha $5 bilhões a mais no fluxo de caixa dela, tá? Então assim, a Petrobras, já descontando tudo, né, política de preço, importação, exportação... Nossa, é violento, né? Era $5 bilhões a mais em termos de... Só para vocês terem uma ordem de grandeza, tá? Vai dar mais ou menos uns 5% a mais de fluxo de caixa em relação ao valor de mercado da companhia. Assim, a cada $10, né? Então, só que o petróleo saiu de 60 para 70, ele saiu de 60 para 100, 110. Sim. Tá? Então, essa conta que o investidor foi adicionando, né, em março, na ação da Petrobras. Um tempo atrás, ela tava mais barata do que umas petroleiras russas. Sim. Aí você começa a olhar e fala, pô, mano, a gente não tá em guerra, não tá nada. A Rússia tá em guerra, pô, e a Petrobras tá mais barato que isso. O peso político que às vezes colocam na Petrobras é grande, assim, até por conta dos erros do passado. Sim. Tem muita gente que não quer negociar, não quer colocar um prêmio na Petrobras, né? Vai ficar com aquela percepção, não, pô, esse governo e tal. Assim, a gente tem essas críticas de fato, mas o que eu acho? Que, assim, erraram tanto com a Petrobras lá no passado, né? Assim, fizeram tanta barbaridade com a Petrobras, que acho que hoje, o seu trabalho que você faz, todo mundo tá com todos os olhares na Petrobras. Então, se acontecer de novo na Petrobras especificamente, todo mundo vai publicar no dia seguinte. Fala assim, opa, peraí, né? Estão metendo a mão no nosso dinheiro de novo. Estão roubando a Petrobras. Então, hoje, né, sendo um pouco romântico aqui, mas acho que a chance de acontecer os erros, as falhas, os exageros, né? Ou até realmente as fraudes na Petrobras, como aconteceu no passado, é muito baixa, né? Quer dizer que eu vou colocar minha mão no fogo falando não vai acontecer de novo, né? O Brasil, tudo é possível. Mas hoje a chance é muito grande, e acreditando que, assim, a governança melhorou, né? Hoje a gente tem muito mais exposição, se acontece alguma coisa, todo mundo está sabendo o que está acontecendo na companhia, né? Você acha que tem mais fiscalização agora? Fiscalização, digo, nossa, né? Sim. Assim, da população. Fala assim, pô, não pode acontecer isso aqui de novo, tá? Até assim, a gente tem preocupação com outros ativos, sei lá, os Correios, né? Correio não para de dar prejuízo, mas o Correio é uma empresa 100% pública. Eu não consigo lá intervir, né? Falar assim, pô, mas eu sou acionista, vamos chamar a assembleia. Não tem como. Agora, a Petrobras hoje, ela tá muito mais transparente, acessível, que se acontecer realmente algo, pelo menos radical, né? Todo mundo vai pra cima da companhia e fala, pô, peraí, vai acontecer de novo, né? Sim. Então, assim, com todas as polêmicas em relação à política de preço, política de dividendos da companhia, pelo menos a gente não tem essa sensação, né, de acontecer algo que aconteceu no passado, no momento atual da companhia. Acreditando, assim, que de fato a companhia melhorou, evoluiu, essa é a percepção, né? E você acha que o petróleo ele vai continuar alto desse jeito? Porque, assim, o que eu vejo é que também tem muita gente tradando essa treta toda, né? Porque, sim. Tem o Estreito de Hormuz. O Trump, né? Tem o Estreito de Hormuz ali, tá certo que ele tá fechado. Aí muita gente fala assim, mas ele tá fechado, mas tem algumas rotas alternativas. Mas ele acaba envolvendo muita coisa, né? Porque imagina uma empresa que tem o seu ativo precioso lá, um navio de petróleo. Sim. Ele não vai colocar em qualquer lugar para quantos bilhões tem um navio de petróleo, né? Ele não vai querer ficar lá no meio da mira. Então acaba travando o petróleo, toda a comunicação do petróleo, a rota dele. Mas também tem muita gente que fica tradando também, né? Principalmente o Trump, que solta ali A gente fala assim que há 20 anos atrás, né? Para você ser um bom analista, um bom gestor, você precisava ler balanço, fazer projeção e tal. Hoje o que você precisa ler é a rede social do Trump, né? Você tem que estar ali. Ele não é o X. Alguma coisa. É a rede social dele lá. Como que é o nome da rede? Truth lá. É a Truth, Então ela tem que a verdadeira. Você tem que ler o que ele vai falar durante o domingo, né? Assim, pô, não, vai abrir, não vai parar. Mas é ali que você tem que vai tradar.